Hoje eu vou falar para vocês sobre o penúltimo sinal da vinda de Cristo. Ontem nós falamos dos sinais da natureza, falamos, portanto, das dores de parto, que são aquelas que precedem o nascimento do bebê, e Jesus usa essa figura como aquilo que precede a vinda dele. Mas hoje nós vamos falar do penúltimo sinal antes da vinda de Jesus. Então, eu quero começar a nossa live pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que nos abençoe, porque quando a gente fala desse tema, a gente enfrenta muita guerra espiritual. Senhor Deus, em nome de Jesus, primeiro eu te agradeço pelo privilégio, pela honra de estar aqui com os meus irmãos, ensinando a tua palavra. Eu peço, Senhor, que venha um espírito de sabedoria, de entendimento sobre cada um deles, que eles possam, meu Deus, ficar maravilhados como a sua palavra revela todas as coisas, Senhor, que nenhum deles seja pego de surpresa no dia do arrebatamento, Senhor, mas que todos eles estejam preparados para a tua vinda, e enquanto isso nós estejamos cumprindo o nosso papel de levar o nome de Cristo, de resistir ao avanço do espírito do anticristo. Então que hoje esta live seja uma live de honra e glória para o teu nome, mas de muito ensinamento, que todos eles aprendam, que sejam fortalecidos na fé e que eles possam glorificar o teu nome e, Senhor, que diariamente a gente possa estar trazendo novos conhecimentos para que eles compreendam e se fortaleçam na fé e na esperança. Em nome de Jesus eu oro. Então, sejam muito bem-vindos. Gente, eu falei para vocês que hoje é o penúltimo sinal. Por que eu estou querendo saber quando Jesus voltava? Interessante que Paulo, ele não disse assim, olhem para os sinais da natureza. Não, esses sinais da natureza, que fazem parte das dores de parto, Jesus foi que falou. Mas quando Paulo fala do arrebatamento, da vinda de Cristo, ele fala de dois sinais. Primeiro a apostasia e depois a revelação do anticristo. Então a revelação do anticristo é o último sinal. Nós, como crentes, ainda que não passemos na grande tribulação, a gente vai saber quem é ele quando ele assinar o tratado de paz de 7 anos com Israel. Mas o penúltimo sinal é a apostasia. Portanto, gente, nós estamos muito, mas muito perto da vinda de Jesus. O que significa apostasia, O título da nossa live de hoje é apostasia em massa. É quando uma sociedade abandona progressivamente a verdade de Deus. Olha, lá em 2 Tessalonicenses 2:3, o apóstolo Paulo fala: ninguém de nenhum modo vos engana, porque a vinda de Jesus não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. Esse é o penúltimo sinal. Agora, 1 Timóteo 4:1, o mesmo Paulo escrevendo a Timóteo diz: ora, o Espírito afirma expressamente, categoricamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. 1 Timóteo 4:1. Gente, eu quero dizer para vocês que a apostasia não começa com uma negação de Jesus. Começa com um esfriamento e um afastamento. Ou seja, acontece no coração do homem e dentro do ambiente religioso. Você sabe qual a diferença de uma rebelião, de uma negação absurda que está acontecendo na sociedade e apostasia? Porque a rebelião, a raiva, tudo isso que acontece na sociedade contra Jesus é de um grupo de pessoas que nunca foi crente. Já a apostasia não. A palavra apostasia significa afastamento, mas significa divórcio. Portanto, só se divorcia quem já casou. Então, eu quero dizer para vocês que o apóstolo Paulo está dizendo que não vai ser só a sociedade que vai nos odiar.
A sociedade vai odiar, mas ela não é apóstata. Apóstata são aqueles que tiveram comunhão com Jesus e depois o abandonaram. Então, apostasia é afastar-se daquilo que já se conheceu. É abandonar uma verdade anteriormente professada. Então, o que a Bíblia está dizendo que antes da volta de Jesus, o penúltimo sinal antes da volta de Jesus é a apostasia. O último sinal é a manifestação do anticristo. Jesus falou sobre a apostasia, quando ele fala do amor de muitos esfriará, ou seja, apostasia. Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, Judas, o irmão de Jesus, fala sobre isso, né? Os Iscariotes, né? Então, a questão não é se o mundo está pior, está cada vez pior. Mas nós estamos vendo características dentro da igreja de afastamento da verdade. Então eu quero mostrar para vocês aqui vários sinais da apostasia dentro do tempo que nós estamos vivendo. O primeiro sinal é o abandono da verdade. Quero a interação de vocês, tá? Será que vamos ver o anticristo? Vamos, com certeza. Eu estou dizendo que o penúltimo sinal é a apostasia. O último é ver o anticristo. A gente vai saber que é ele. Deus vai revelar, mas a hora que revelar, some. A igreja é arrebatada. Lá em 2 Timóteo 4, 3 e 4 diz: haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olhe que expressão mais forte. Deus está falando, o povo não vai suportar a verdade. Paulo não está dizendo que a verdade vai deixar de existir. O que Paulo está dizendo é que vai ter um momento que as pessoas não vão suportar ouvir. E infelizmente é dentro da igreja. Hoje tem muitas igrejas que estão lotando de pessoas só para ouvir uma mensagem que afaga a alma. Se você vem e prega a verdade, o camarada fala, está muito dura essa mensagem, vou para outra igreja. As pessoas não vão suportar. Então, é muito diferente do mundo nos rejeitar. Não, o mundo rejeita. Mas quando a igreja não suporta a verdade, isso é um sinal de apostasia. A verdade começa a ser substituída por mensagens, né, que as pessoas querem acreditar. Paulo ainda diz mais: as pessoas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo as suas próprias vontades. Mas vejam a sequência. As pessoas vão ter desejos de ouvir algumas coisas. Elas não querem ouvir a Bíblia, elas querem ouvir algumas coisas. E aí elas vão procurar mestres segundo aquilo que elas querem. Ou seja, elas vão procurar uma doutrina não verdadeira, mas vão procurar aquilo que elas querem ouvir. Então, ao invés de permitir que a verdade transforme a vida delas, elas vão procurar uma verdade que esteja de acordo com os seus desejos. Então, este é um dos sinais da apostasia. As pessoas estão perguntando assim: olha, eu não quero ouvir o que Deus está falando, eu quero ouvir aquilo que a pessoa vai falar que está de acordo com aquilo que eu já acredito. Então, a apostasia começa quando a pessoa tem uma preferência pessoal para receber uma autoridade, um mestre, um pastor, e não a verdade da palavra de Deus. Tá bom? Por isso que tem igrejas aí que estão cheias. A pessoa pode viver em pecado, pode viver do jeito que ela quer, e vai chegar lá no culto, só vai ouvir dizendo: toma posse, você é abençoado. O recém-assinado Pacto de Meca tem a ver com o Apocalipse? Tem sim. Tem sim. Eu creio que é um dos pactos que vai culminar com aquele tratado de paz de 7 anos. Não existe ainda um pacto de 7 anos, tá? Um segundo sinal da apostasia, gente, é a relativização da verdade. Olha o que diz Isaías 5, 20.
Ai dos que chamam mal, não, ai dos que chamam bem, desculpe, ai dos que ao mal chamam bem, mal que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Ou seja, nós estamos vivendo num tempo em que aquilo que é mal, as pessoas dizem que é bom, e aquilo que é bom, as pessoas dizem que é mal. Elas chamam a luz de escuridão e a escuridão de luz. Está familiar isso? Vocês estão ficando horrorizados com as coisas que o mundo está normalizando? Ou seja, eles estão redefinindo a verdade, para que o erro se torne verdade, e a verdade o erro. Isso é um sinal de apostasia. Lá fora no mundo, está tudo bem, mas quantos pastores estão para agradar ao mundo, subindo nos púlpitos ou até mesmo aqui na internet, falando de coisas que são abomináveis para Deus, dizendo que são coisas boas. Então Romanos 1 descreve esse processo. Ele diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Isso é um sinal de apostasia. Esta é uma característica fundamental da rebelião humana. Não é só desobedecer a verdade, é tentar redescrever a verdade. Ou seja, o homem passa de ser a criatura e querer ser Deus, para legislar a moral. O que é verdade passa a ser mentira, e o que é mentira passa a ser a minha verdade. Então, biblicamente falando, quando isso é do mundo, é rebelião, mas quando é dentro da igreja, é apostasia. O terceiro sinal, gente, da apostasia é inversão dos valores morais. Segundo Timóteo 3, é uma das descrições mais importantes, mais impressionantes da condição humana dos últimos dias. Eu vou ler para vocês 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Está difícil, né, gente? Pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, jactanciosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Gente, hoje você tem pastores na internet, influenciadores que se dizem cristãos, mandando as pessoas tomar naquele lugar, sabe, falando palavrão, misturando as coisas de Deus com as coisas torpes. Paulo diz que haveria homens amantes de si mesmos, pessoas egoístas, que fazem qualquer negócio para conseguir os seus objetivos, avarentos, arrogantes, gente que chega e fala: olha como eu sou o cara, como eu sou maravilhoso. Maria Auxiliadora está dizendo: essa é a primeira live da série do 21? Não, é a segunda, querida. A primeira já está no YouTube. Põe lá, 21 dias do Apocalipse, que você vai ver a primeira live. Hoje é a segunda, tá? Blasfemadores, desobedientes aos pais, irreverentes, ingratos. Gente, é o tempo que nós estamos vivendo. Agora, o último detalhe, que eu acho que é o mais extraordinário disso: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O que ele está dizendo? Está falando de crentes, está falando de igrejas. Está falando de pessoas que falam como crentes, mas que são, na verdade, pessoas que não vivem de acordo com a vontade de Deus. Porque você espera isso do mundo, mas você não espera isso do povo de Deus. Mas na apostasia é isso que vai acontecer. Qual o versículo que você está falando? Eu vou dizer para vocês, é 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Boa pergunta, depois você vai lá e confira. O John está mandando aqui
uma oferta, leia a minha mensagem. Qual, meu querido? Então, o apóstolo Paulo, ele está descrevendo a sociedade apóstata. E lembre-se qual a diferença entre o mundo rebelde e os apóstatas. O mundo rebelde nunca tiveram Deus. Os apóstatas já tiveram com o Senhor e se afastaram dele. E não é uma coisa que começa e rompe de uma vez, vai devagarzinho. Então, este sinal a gente está vendo dentro das igrejas, viu, gente? Em quarto lugar, o quarto sinal é o crescimento do amor a si mesmo. Segundo Timóteo 3:2 diz: pois os homens serão amantes de si mesmos. É interessante que Paulo coloca isso no início da lista, porque tem muitos outros pecados, mas o primeiro pecado que vem é este. Porque quando o eu ocupa o centro, meus queridos, tudo passa a girar em torno do eu. É a minha vontade, é o meu prazer, é a minha felicidade, é a minha opinião, é a minha realização, é a minha verdade, é a minha identidade, é a minha satisfação. Lucas 9:23 diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, a cultura diz: faça a tua vontade, mas, contudo, todavia, Jesus fala: tome a sua cruz. Olha aqui o Patrick Neschel, Paz de Cristo, pastor estudando escatologia islâmica, para meu segundo livro. O maior inimigo da igreja não será o Mahdi, mas o falso Jesus Isa. Pelo menos inicialmente, comentários, o que a igreja deve fazer. Porque na verdade o Mahdi é o anticristo. Agora, o Isa, dentro da escatologia islâmica, vai ser o que eles acreditam ser Jesus. Porque Isa é o Jesus deles. Só que é um Jesus que não morreu na cruz, é um Jesus que foi levado para o céu, e ele vai vir para dizer para todo mundo: olha, eu não sou filho de Deus, eu nunca morri na cruz, e olha, segue o caminho do Mahdi. Então o Mahdi é o anticristo, e o Isa deles provavelmente vai ser o falso profeta. Então, se o anticristo vem do Islã, o Isa será o falso profeta, e muita gente vai ser enganada. Mas há controvérsias, tá? Sobre isso, de que o anticristo seja um muçulmano. É uma grande possibilidade, mas não temos certeza sobre isso. Agora, o que eu estou dizendo é que o espírito de apostasia está entrando dentro da igreja. Sabe por que o Islã está crescendo no mundo, gente? Porque a igreja apostatou. Na Europa, o Islã está tomando a Europa. Por quê? Porque a igreja lá simplesmente deixou de fazer o seu papel. No Brasil, graças a Deus, nós estamos vivendo um tempo de avivamento, de salvação e tudo mais, mas a apostasia já está chegando também. Já tem igrejas que os pastores estão relativizando a Bíblia, já tem igrejas que não pregam mais contra o pecado, já tem igrejas que só pregam prosperidade, e aí o que acontece? A verdade começa a sair dos púlpitos e o povo começa a cair no engano. A Gabriele Tosta Silva: quanto tempo acho que nos resta nesse mundo, pastor? Não tenho certeza, mas eu creio que nós estamos na última geração. Isso é uma impressão, não é uma convicção, tá? Agora, o que a gente percebe também na sociedade apóstata é que o prazer ocupa o lugar de Deus. Segundo Timóteo 3:4, diz assim: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Gente, quando eu me converti em 1981, o crente, ele abria mão de tudo, não podia quase nada. A gente queria Jesus, queria agradar a Jesus. Hoje, o crente é igualzinho o não crente, faz tudo. Bebe, fuma, faz coisa errada, se divorcia, faz de tudo.
Então, assim, está entrando dentro da igreja, porque os púlpitos não pregam mais contra o pecado, gente. E Paulo não está dizendo que todo prazer é pecado. Existem prazeres que Deus concede, por exemplo, dentro da aliança, mas tem muitas coisas que estão hoje tomando o lugar da igreja, faltando santidade. O problema é quando a palavra de Deus deixa de ser pregada nos púlpitos completamente. Então, o prazer se tornou um concorrente de Deus, né? E sem renúncia, queridos, não existe, sem renúncia não existe uma verdadeira conversão. A Aline está dizendo, o senhor acredita que o anticristo já nasceu? Eu acredito. Se eu creio que nós estamos na geração, de novo eu falo, eu não afirmo categoricamente, eu tenho impressão, porque todos os sinais já estão se cumprindo. E este penúltimo, que é a apostasia, já está acontecendo, só falta o último, que é a manifestação do anticristo. Agora, quando ele se manifestar, ele já vai ser um grande líder. Então, lembre-se, esta sociedade que não tem santidade, que não busca Deus, que vive pelos prazeres, até dentro da igreja, tá? Isso é sinal de apostasia. Um outro sinal da apostasia é a perda do amor pelas coisas de Deus. Gente, eu não sei você, tá? Eu não estou aqui querendo julgar ninguém. Mas antes da pandemia, os crentes iam na igreja todo domingo. Hoje, as pessoas não querem saber de ir na igreja, elas querem ouvir pela internet. Então, um crente firme vai 2 vezes por mês. Um crente, mais ou menos, vai uma vez. E tem alguns que não vão nem uma vez. Então, você percebe claramente que as pessoas não têm mais prazer de ir na igreja. Eu me lembro que quando eu me converti, gente, eu pegava 2 ônibus para ir para o culto. Eu me lembro que quando eu saía da faculdade teológica, 11h30 da noite, eu ia para a Praça da República toda sexta-feira para pregar o evangelho para prostitutas, homossexuais, para todo tipo de pessoas drogadas. Hoje, as pessoas não querem ir para a igreja, elas querem ficar confortavelmente assistindo. Então elas assistem, elas não participam, não adoram. Você vê claramente o esfriamento do amor. Em Mateus 24 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então vejam a sequência, multiplica a iniquidade, esfria o amor. O pecado vai tornando as pessoas insensíveis, aquilo que chocava antes não choca mais. Então você vê crentes jogando no tigrinho, jogando nas betes, você vê claramente pessoas, perdendo dinheiro, deixando de comer por causa de betes. E os crentes, não estou falando dos ímpios, estou falando dos crentes, que ao invés de confiar em Deus, quer confiar que vai tirar sorte grande para ganhar, ou seja, deixa de ofertar, fazer, uma oferta numa obra de Deus para gastar dinheiro nas betas, ou seja, é um mundo que está cada vez mais dominado por violência, ou seja, as pessoas estão perdendo o amor por Deus, pela sua obra, e, obviamente, isto é um sinal enorme de apostasia. Outra coisa que está acontecendo também é o engano espiritual. Quando Jesus foi perguntado sobre os sinais, ele falou de terremotos, falou dos sinais na natureza, falou de maremoto, mas a advertência que ele fez não foi nada disso. Ele disse, vede que ninguém vos engane, em Mateus 24:4. Depois em Mateus 24:11 ele diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, segunda menção do engano. Depois Mateus 24:24, a terceira menção do engano, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Isso significa que uma característica muito importante dos tempos difíceis é confusão espiritual. Ai, pastor, mas como é que eu me protejo? Você se protege, primeiro, ouvindo pastores e pregadores que pregam a Bíblia, e não ouvindo
profecias de pessoas que aparecem falando, vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser o ano que vem, olha aí, 2030. Todo esse tipo de gente está enganada, está marcando data e a Bíblia proíbe de marcar data. Então, eu quero dizer para vocês que o engano foi advertido para o Jesus, né? E não existiria apostasia se não houvesse demônios enganando, espíritos enganadores. Agora, quem cai na mentira é quem não conhece a Bíblia. Então, eu quero dizer para vocês, em 1 João 4:1 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Mas como é que você prova um espírito, uma profecia? Vê se é bíblico. Não acredite porque o cara profetizou, não acredite porque ele, se manifestou ali como se fosse uma entidade poderosa de Deus. Não, onde está na Bíblia? A Bíblia chama os bereanos de mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles conferiam tudo com as Escrituras. Eu estou falando coisas aqui para vocês, eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu quero que vocês acreditem na Bíblia que eu estou citando, no texto que eu estou citando. Então, um outro sinal da apostasia é que as verdadeiras doutrinas substituem a verdade bíblica. 1 Timóteo 4:1 diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Ou seja, esse texto é muito forte. O engano doutrinário é o que dá combustível para a apostasia. O erro espiritual é as pessoas acreditarem em qualquer coisa, entendeu? Então, espiritualidade tem que ser testada. Não acredite naquilo que a pessoa falou só porque ela parece piedosa, porque ela foi convincente. Por quê? Porque você tem que ver se ela está pregando a palavra. Em 2 Coríntios 11:14, a Bíblia diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Veja que coisa tremenda. O diabo parece se tornar um anjo de luz. Ele se transforma, ou seja, quem cai na mentira, quem não conhece a verdade. Então, esse é o tempo da apostasia, porque a apostasia, ela precisa anteceder a vinda de Cristo. Por quê? Porque é por causa da apostasia que as pessoas vão acreditar no anticristo. A Bíblia diz que porque elas não creram na verdade, vão crer na operação do erro, que é o anticristo. Então, gente, eu quero dizer para vocês, uma das razões porque o Senhor falou: filho, volta a ensinar sobre Apocalipse. Porque eu não quero ser conhecido como só um pregador de Apocalipse. Então, eu dei um tempo, falei de outros temas, mas Deus falou: você não está falando? Tem muita gente falando bobagem. Gente chamando atenção, mas não pregando a Bíblia, não pregando os fundamentos, pregando que o arrebatamento vai ser no ano 2030. Olha, dentro de 2 anos já começa a grande tribulação e as pessoas vão, assistem, ficam, oh meu Deus. Nada de Bíblia. E por isso eu estou voltando a falar sobre esse tema. Um nono sinal é um evangelho adaptado aos desejos. Paulo nos advertiu sobre isso em Gálatas 1. Ele diz assim: admira-me, eu me admiro que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gente, você vê pessoas líderes. Tem um cantor aí que muitos de vocês cantam, que era maravilhoso, era uma bênção. E hoje ele está totalmente apóstata, pregando totalmente fora da palavra de Deus, se juntando com pessoas de outros créditos africanos, como se Deus fosse um só. Não, não é a mesma coisa, gente. Existem outros pregando, dizendo que não, a Bíblia não é a palavra de Deus, tem que ser refeita, ter relida. Isso é apostasia dentro da igreja, gente. Entre nós, muitos hereges. Não, entre nós, mulheres que oram. Então, eu quero dizer para vocês que os sinais da apostasia é o penúltimo sinal, tá bom? O 10º sinal aqui da apostasia, gente, é a normalização
do pecado. Um candidato à reeleição disse com a própria boca que não acredita em Deus, mas tem um monte de pastores apoiando ele. Isto sim é apostasia. Aliás, meu amor, pega por favor ali o meu bonezinho que o Ziza trouxe para mim. Que eu esqueci de botar, mas eu vou botar aqui, vocês vão entender aqui que eu estou falando. Mas eu concordo plenamente com você. Pastorzada está tudo apoiando, apoiador de aborto, gente que fala que igreja, pastor tem que ficar pregando evangelho, não pode fazer política, e depois vai pedir ajuda política dos crentes. Vou botar aqui, já que eu estou aqui na fazenda, o meu boné da bandeira do Brasil. Então, a normalização do pecado é um dos sinais mais fortes. Olha o que diz Romanos 1,32. Não somente as fazem, as coisas ruins, mas também aprovam os que assim procedem. Isso é o que está acontecendo muitas vezes dentro da igreja. Pessoas aprovando as abominações a Deus. Então, em primeiro lugar, veja a progressão assustadora, gente. Em primeiro lugar, a pessoa pratica. Depois ela tolera. Depois ela normaliza, depois ela aprova e depois ela celebra. Vamos repetir? Primeiro pratica, depois tolera, depois normaliza, depois aprova e depois celebra. Então, no início o cara pratica porque talvez tenha uma tentação, porque caiu, não conseguiu vencer. Depois ele começa a achar que está normal, começa a tolerar. Depois ele não se contenta só com tolerar, ele começa a dizer que está certo, é normal. E depois ele começa a celebrar, começa a defender o erro, o indefensável. Então, essa é a sociedade que perdeu completamente a noção moral. O 11º sinal da apostasia é o aumento da hostilidade contra a fé. Olha o que Jesus diz em João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. O que Jesus está dizendo? Gente, ele está dizendo que no tempo do fim o povo vai nos odiar. Mateus 24:9 diz, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso deve você a refletir o seguinte, será que as pessoas amam demais quem eu sou? Ou eu incomodo as pessoas com a minha vida? Porque se você simplesmente vive e não incomoda ninguém, talvez você não esteja vivendo como Jesus queira. O John está dizendo, olha a mensagem do outro superchat que eu enviei. Deixa eu ver aqui. Fumar é pecado? É pecado, mas é um pecado que se faz contra você, não contra os outros. É muito menos pecado do que fofoca, muito menos pecado do que a pessoa ter maldade, inveja, mas é pecado, não vou dizer para você que não seja. O Fábio Alves está dizendo, pastor, esse tempo de tecnologia é o tempo que vai fazer o evangelho ser pregado em todo mundo? Exatamente isso, meu querido. Exatamente isso. A tecnologia foi profetizada, mas para que o mundo inteiro pudesse ouvir, tem que haver tecnologia. A Ana Carolina está dizendo, acredita em profecia de bênção material? Deus pode até trazer um profeta que profetize uma bênção material. Eu não tenho problema com isso. Mas se profetizou e veio de Deus, vai se cumprir. Porque tem muita gente que só profetiza a bênção, por quê? Porque eles querem algo em troca. Entendeu? Agora, Jesus disse o quê? Olha o que Jesus disse, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Gente, os crentes estão sendo odiados em todas as nações. Tem gente sendo preso no Canadá porque entregou um panfleto. Pode uma coisa dessa? Tem gente sendo preso nos Estados Unidos porque está orando diante de uma clínica de aborto. Não é nos Estados Unidos que aconteceu isso, na Inglaterra, porque foi diante de uma clínica de aborto e começou a orar para Deus ter misericórdia das moças que entravam lá para fazer aborto. Nem pregar a pessoa estava pregando, ela estava simplesmente orando. É assim, odeiam a gente. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês.
Jesus deixou claro que esta oposição, ela acontece não por causa de nós, mas por causa do nome de Jesus. Porque o diabo odeia quando você fala de Cristo. Quando você vem com o evangelho falando de mim, evangelho coach, evangelho de prosperidade, o diabo não está nem aí, porque isso aí é enganação e as pessoas não vão se converter com isso. Agora, quando você prega a cruz, prega Jesus, prega arrependimento, prega fim dos tempos, as pessoas vão ficar indignadas com isso. É aquela música, como é que chama aquela música, meu irmão? Não se fala mais de Jesus. Gente, eu fiquei indignado. Acende a chama. Como pode alguém se levantar contra uma música tão maravilhosa? O Fonseca está dizendo, o anticristo é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman al-Sami, ele cumpre todos os requisitos. Você pode dizer que ele pode ser, mas você não pode afirmar que ele é. Porque a gente só vai saber quando o tratado de paz de 7 anos for assinado. Muitos já disseram que outros são. E a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa, né, gente? 1 Pedro 4,12 diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Ou seja, perseguição vai acontecer nos dias que nós estamos vivendo. Viu, irmãos? Não tenham dúvidas. E a apostasia é dentro da própria igreja. Olha aqui que Paulo advertiu em Atos 20. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Apostasia dentro da igreja, gente, não é só fora. O mundo a gente já sabe que vai nos odiar, mas o diabo está entrando na igreja com pregadores terríveis. O John J.W. está dizendo, Lamartine, meu nome é Felipe, por favor, ore por mim. Já estou tanto tempo no meu limite e não estou aguentando mais. Se eu fosse resumir minha vida em alguma passagem da Bíblia, seria o Salmo 88. Deus, tem misericórdia do teu filho, Pai. Derrama o teu bálsamo, Senhor, sobre a vida dele. Derrama o teu bálsamo sobre a vida de todos os meus irmãos. Senhor, o teu povo está aqui, Senhor, está aqui para ouvir a tua palavra, mas eu estou aqui, Senhor, orando não só pelo teu filho, mas por todos os que estão tristes, cansados, abatidos, no limite. Eu oro, Senhor, por restauração, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai querido, abençoa a vida dos teus filhos com renovo, para que eles sejam testemunhas do tempo do fim, Pai. O Railson Rodrigues está dizendo, pastor, uma dúvida. Pastor da minha igreja prega que após o arrebatamento, os que ficarem no governo do anticristo não têm mais chance. A segunda chance é somente para o povo de Israel. É verdade? Querido, queria te dizer uma coisa. Existem alguns pré-tribulacionistas que creem nisso, mas eu não creio assim, não. Quando a gente vê na grande tribulação, vai ter muita gente se convertendo de todas as línguas, povos, tribos e nações. Eu creio que muita gente vai se converter exatamente pela mensagem que foi pregada antes do arrebatamento. A pessoa vai dizer, meu Deus, era verdade, e aí ela se converte. Mas eu tenho que dizer para você que tem muitos teólogos sérios que também pensam desse jeito como o seu pastor aí. Agora, o que Paulo está dizendo é que virão lobos vorazes para devorar, e que dentro de vós mesmos levantarão homens falando coisas pervertidas. Não é só gente de fora, é gente de dentro. São esses pastores que no passado foram bênçãos e agora não são mais bênçãos. Então, Judas 4 também fala de pessoas que se introduziram dissimuladamente. Então a igreja tem que vigiar. Querido, não acredite em ninguém que não prove na palavra. Não acredite, não faça afirmações de verdade nenhuma que não tenha a Bíblia como respaldo. Amém? Bom, outra coisa que é uma grande evidência da apostasia é o desaparecimento do arrependimento. Uma das mensagens centrais de Cristo foi arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Pedro pregou em Atos 2:38, arrependei-vos. Ou seja, Tito em 2:11:2 fala,
A graça de Deus nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões humanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, queridos, nós estamos vivendo no período da apostasia. E a apostasia é o penúltimo sinal da vinda de Cristo. Tá? O último é o aparecimento do anticristo. Amém? Então agora, minha querida, vem aqui pertinho de mim para você ler as perguntas para eu responder e depois a gente vai orar por todo esse povo maravilhoso que está aqui. Quero agradecer porque a nossa live de hoje tem mais pessoas do que nós tivemos na live de ontem. Nós chegamos aqui já a 3.900 pessoas de pico. Você está aqui, ninguém me vê, né? Mas agora estamos a 3.820 e poucas pessoas, porque algumas pessoas saem, mas não saem não, porque agora esse é o momento que as perguntas melhores vão ser feitas e você vai ouvir aqui as respostas. Deixa eu ver aqui. E no fim eu vou orar abençoando todo mundo. Leila Cruz. Pastor, os cristãos que não forem arrebatados poderão ser salvos se não colocarem a marca? Ou eles já estão condenados? Poderão ser salvos, sim. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. O único impedimento é depois que você morre. Mas até a morte você tem chance. A Jucimara está dizendo, pastor, comer carne de porco é pecado. Queridos, eu não creio não. Eu sei que os adventistas pensam assim, mas no Novo Testamento a Bíblia diz que você pode orar, abençoar e comer tudo. Inclusive Pedro viu um lençol descendo com animais impuros e Deus mandou ele comer. Então, seja, aquilo que o Senhor purifica, não considere impuro. Agora, veja, eu não estou aqui para condenar quem pensa desse jeito, tá? Se você crê dessa maneira, viva dessa maneira piedosamente. O arrebatamento será antes da moeda única global? Pergunta do Ricardo Garcia. Boa pergunta, Ricardo. Eu creio que a moeda única ela será implantada no governo do anticristo e ela se tornará compulsória, mas a gente vai ver o avanço para isso. Para as moedas digitais, países e até bancos centrais abrindo mão das suas moedas, mas durante a tribulação no governo do anticristo, aí vai acabar a moeda papel. Eu acredito que vai ser só na tribulação. A Fatinha Silva. Pastor, você viu a filhinha do Zezé de Camargo falando que Jesus está vindo? Eu vi, mas glória a Deus, né? Deus está chamando as crianças estão sonhando, não é isso? Olha, o Wellington Sabino está dizendo, pastor, por que tem igreja que não lê mais o Apocalipse? Bom, primeiro, porque os pastores não estudam, eles têm medo de pregar uma coisa que eles não sabem. Segundo, porque não dá muito ibope, entendeu? Então, tem muitos pastores que querem só pregar a mensagem para amaciar o ego das pessoas. E outros porque realmente acham que não é importante. Então, infelizmente é assim. Mas, graças a Deus, porque tem aqueles que pregam. A Rosângela Mafra Gados Reis. Pastor, peço oração pela minha sobrinha, Elaine Fraga, que está com câncer gravíssimo. Os médicos já estão desistindo. Senhor, tem misericórdia da Elaine, Senhor. O Senhor tem poder para curar. O Senhor disse que nós imporíamos as mãos pelos enfermos, eles seriam curados. Senhor, não existe poder em mim, mas existe fé para clamar pela vida desta jovem, Senhor, que está vivendo, Senhor, um grande risco de perder a vida. Senhor, cura a vida dela, Senhor, para manifestar a Tua glória em nome de Jesus. Amém. Amém. O Luan Fernando perguntou, Lamartine, eu fiz uma limpeza em uma igreja. Mesmo estando em pecado, acabei usando o dinheiro e fumei maconha. Tem perigo para mim? Isso, tenho vício de maconha, mas estou aprendendo a palavra de Deus. Meu querido, confessa o seu pecado
peça perdão a Deus, que você já vai ser perdoado. Agora, peça ajuda. Procure ajuda, porque essa é a pessoa que fica viciada, ela fica doente. Então, Deus tem graça para a tua vida. Confessa, peça perdão para Deus, que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Pastor, como voltar para Deus? A Natasha está dizendo, me sinto perdida. Querida, eu te digo, a primeira coisa, peça perdão a Deus pelo teu afastamento. Procure uma igreja perto da sua casa, não vai ter nenhuma perfeita, mas procura, você precisa de ter um pastor, de ter alguém que seja um líder espiritual sobre a tua vida. Deus quer te abençoar. Tem um senhor que está falando muito aqui, Lucão Orivaldo, eu estou com medo de ter cometido apostasia. Não. Será que eu cometi? Estou com medo, ora por mim. Querido, é Lucão? Lucão. Não cometeu, viu? Te garanto com certeza, porque o apóstata, ele não sente culpa, nem medo. Ele simplesmente não crê mais. Ele fala, isso aí não quer dizer nada. O apóstata é assim, se você está com medo, é porque você ainda é crente. Provavelmente você está debaixo de acusação, o diabo está tirando sua paz, mas uma coisa eu te garanto, o apóstata não sente mais arrependimento. Deus tá? abençoe em nome de Jesus. Amém. E usa 360. Pastor, explique por favor. Em Mateus 24, 29 a 31, Jesus diz que logo depois da tribulação daqueles dias, ele virá sobre as nuvens e enviará os seus anjos para reunir os seus escolhidos. Como o Senhor interpreta esse texto? Excelente pergunta. Jesus está escrevendo para os judeus. Ali ele está falando não do arrebatamento, ele está falando da segunda vinda nos ares, quando todo olho verá sinais nos céus, ou seja, isso acontecerá depois da tribulação. Agora, o arrebatamento, que ninguém vai ver, só os que forem crentes que vão ouvir o toque da trombeta, isso é antes da tribulação. Agora, em Mateus 24 inteiro, você percebe ali que ele está falando para os judeus, porque ele fala, ore para que a sua fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Está falando dos que estão na Judéia, ou seja, está falando da perseguição do anticristo para o povo judeu. Então, ali, depois da tribulação daqueles dias, Jesus vem nos céus, quando todo olho verá, entendeu? No arrebatamento, ele vem como ladrão da noite, ninguém vê. Na segunda vinda, todo olho verá, assim como o relâmpago que sai do oriente para o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. São dois eventos diferentes. Um bate grande para todos. Deus abençoe. Até amanhã.